A novata enfrentou o rico insuportável, e um segredo perigoso deixou todos em pânico. Era mais um dia de rotina para Ricardo Varela, um milionário que se deixou consumir pela dor. A lanchonete movimentada, cheia de risos e conversas animadas, contrastava com o vazio que ocupava seu peito. Ele olhava pela janela, perdido em pensamentos, lembrando do sorriso de sua esposa, que agora parecia uma ilusão distante. O rangido da porta o fez desviar o olhar. E foi aí que ele a viu. Lívia Andrade, uma garçonete de espírito indomável, trazendo um ar inesperado para aquele lugar. Com um uniforme simples e uma atitude desafiadora, ela não se intimidou diante do olhar arrogante de Ricardo. Isso o surpreendeu. Um café, por favor, e se puder, extra forte. A vida já tá difícil o suficiente, disse ele, tentando manter a pose. Mas Lívia, com um olhar audaz, respondeu: só se você prometer que vai parar de olhar pela janela como se a vida tivesse acabado. O choque das palavras fez o cor. Enquanto ele levantava a mão para fazer um pedido de outro prato caro, ela revirava os olhos, como se sentisse náuseas com a ostentação. Era inusitado, até divertido. Ele não estava preparado para isso. Ao mesmo tempo, uma sombra se movia entre eles. Amanda, a cunhada ambiciosa de Ricardo, sempre atenta, não tardou a perceber a conexão. Olha o que o luto faz com um homem. Agora se apega a uma garçonete? Que decadência! Amanda murmurou entre os dentes. O sorriso disfarçado no rosto. Para ela, qualquer coisa que ameaçasse seu controle sobre a fortuna da família era uma ameaça a ser eliminada. À medida que os dias se passavam, Lívia tornava-se uma âncora em meio à tempestade que era a vida de Ricardo. Com o tempo, ela se comprometeu a ajudá-lo a enxergar além daquela dor. O passado não pode te prender para sempre, dizia, enquanto impulsionava a abrir-se para o mundo de novo. Mas cada encontro estava repleto de desafios. A saúde da mãe de Lívia se deteriorava rapidamente, e a atenção que ela precisava dividia seus pensamentos entre a responsabilidade e a nova relação que estava brotando. Certa tarde, enquanto Ricardo a observava, encabulado com sua força, o sorriso de Lívia desmoronou. Ricardo, tem algo que você precisa saber. Um segredo do meu passado. Não sei como você vai reagir. A tensão no ar aumentou. A ansiedade tomou conta dele. Que segredo poderia ser tão devastador a ponto de ameaçar o que estavam construindo? O peso da frustração e se perguntar se poderia suportar mais dor era palpável. A lanchonete, antes um mero local de refeições, tornara-se o cenário de algo maior, onde a esperança e a dor lutavam por espaço. Mas o perigo continuava à espreita. O olhar de Amanda, que tudo observava, tinha o poder de quebrar qualquer laço que se formasse entre eles. E agora? Com um segredo pairando sobre suas cabeças, Ricardo sentia que a tempestade só estava começando. Ei, antes de contar. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo sentiu uma onda de tensão na lanchonete, o ar parecendo pesado em volta deles. O coração batia rápido enquanto ele encarava Lívia, esperando. Um segredo do meu passado. A voz dela tremia, como a de alguém prestes a revelar algo que mudaria tudo. Mas antes que ela pudesse continuar, o som repentino de um vidro se quebrando cortou o ambiente. Era Amanda, a cunhada, que acabara de entrar e, ao ver Ricardo e Lívia, derrubou um copo. Os olhares... Desculpe, não posso acreditar no que estou vendo.
Amanda gritou. Uma cruel mistura de escárnio e raiva em seus olhos. Você, um Varela, se envolvendo com uma garçonete? Que vergonha! As palavras dela ressoaram, como um eco cruel na mente de Ricardo. Ele mordeu a mandíbula, incapaz de lidar com a situação. Lívia estava visivelmente chateada, sua expressão muda. Amanda, isso não te diz respeito. Mas a cunhada não cogitou recuar. Com um sorriso frio, que escondia o veneno que se acumulava. Ela se aproximou. Ah, mas diz sim. Eu me preocupo com a família, com o nome Varela. E você é só uma garotinha cheia de sonhos. O que você pode oferecer a ele? Nesse momento, algo deslizou da bolsa de Amanda, caindo no chão com um barulho seco. Um pequeno envelope, logo se espalhando no chão. O rosto de Amanda empalideceu instantaneamente. Ricardo pode ver o reconhecimento nos olhos dela. Ele se abaixou, pegando o envelope. O que havia dentro poderia esclarecer tudo. Ele hesitou, olhou para Lívia, que agora observava a cena com atenção, um nó na garganta. Com um movimento rápido, Ricardo abriu o envelope e, ao ver o conteúdo, sentiu seu mundo desabar. Dentro estavam fotos antigas, imagens de Lívia com um homem que ele reconhecia. O coração de Ricardo parou por um segundo, a respiração ficou presa. Lívia, ele murmurou, a voz falhando. As fotos mostravam Lívia em momentos íntimos, a conexão entre ela e o homem desaparecido da vida dele, seu irmão. Mas como? Por que ela nunca mencionou isso? O olhar horrorizado de Lívia encontrou o de Ricardo, confusão e desespero em suas feições. Ricardo, eu não sabia, ela balbuciou, as palavras saindo em um sussurro. A lanchonete estava em silêncio, todos observando, sentindo a tensão preencher o ar como um balão prestes a estourar. Você conhece meu irmão? Como você se atreve a se envolver comigo sem me contar isso? A dor nas palavras de Ricardo ecoou. Ele estava lutando entre deixar-se levar pela raiva e pelo amor que ainda sentia por ela. Mas o que isso significava agora? Socorro! Amanda riu, uma risada de satisfação, como se tivesse ganho a batalha. Viu? Sempre há o passado para assombrar. E agora, querida, você não é nada além de um lembrete da tragédia que é a nossa família. As vozes se multiplicavam. O que está acontecendo? Como você pode fazer isso? Olhares de reprovação e curiosidade se misturavam, criando uma tempestade de murmúrios. Ricardo sentia um turbilhão dentro dele. Ricardo, espera, eu posso explicar. Lívia tentou desesperadamente, mas o brilho que antes iluminava seu olhar agora estava se apagando. Ele mal sabia o que pensar. O amor que florescia se tornava uma lembrança dolorosa, um eco das promessas quebradas e segredos sussurrados. Eu preciso de um tempo, ele murmurou, afastando-se lentamente, sem saber que caminho tomar. As memórias, os sentimentos, tudo virava um labirinto inescapável. Era impossível perceber o que viria em seguida, mas uma coisa era certa. A tempestade só havia começado, e com ela, a verdade escondida em cada canto de suas vidas poderia finalmente vir à tona. Ricardo afastou-se lentamente, a cabeça girando. Lívia o chamou, mas ele não conseguia ouvir. As murmurações da lanchonete rodopiavam em sua mente, como um malabarista descontrolado. O envelope em sua mão parecia queimar, o peso da revelação o fazendo querer gritar. Ele precisava de ar, precisava entender. Ricardo, por favor. A voz de Lívia era um grito silencioso. Ela se esforçava, as mãos trêmulas, os olhos marejados. Mas tudo o que ele conseguia pensar era no rosto do homem nas fotos. Seu irmão, Carlos, que havia estado tão presente em sua vida, e agora era uma sombra envolta em mistério. A imagem dele com Lívia era uma faca cravada em seu peito. Ricardo girou os calcanhares e saiu da lanchonete. A brisa fria o acertou, trazendo consigo uma sensação de clareza momentânea. Mas a dor logo voltou, intensa e sufocante. Amanda ainda estava lá, com um sorriso triunfante,
como se tivesse vencido um jogo. A sensação de humilhação o atingiu com força. O que mais ela sabia? O que mais está... O veículo avançava em alta velocidade para a lanchonete, como um dardo certeiro. Ele gritou, mas sua voz desapareceu na gritaria. As pessoas saltaram para os lados, e ele não teve tempo de pensar. Correu em direção à entrada. Lívia, saia daí! O carro colidiu com a lanchonete com um estrondo ensurdecedor. O vidro estilhaçou-se, e os gritos das pessoas foram sufocados pela explosão de som e poeira. Ricardo viu tudo em câmera lenta. Lívia estava paralisada, os olhos fixos no desastre. Ele se lançou em sua direção. Não havia tempo para pensar. Ela precisava sair. A colisão fez as paredes tremerem, e os destroços começaram a cair. Não pensou duas vezes. Agarrou a mão dela com força e puxou. Vem! Ele gritou, enquanto arrastava para fora, para o carro que agora estava em chamas. O calor os envolveu, e o fedor de combustível e fumaça era ensurdecedor. Gritos e choros se misturavam ao barulho das sirenes que já começavam a soar ao longe. Quando finalmente chegaram à segurança, ele a segurou pelos braços, respirando pesadamente, os olhos fixos em seu rosto. Mas algo estava diferente. A expressão dela era de terror, não apenas pelo acidente, mas por algo mais. Ricardo, ela começou, mas ele a interrompeu. Sobre o que aconteceu, não é hora, Lívia. Ele estava ofegante, mas algo em seu olhar o fez hesitar. O que você não me contou? A dúvida começou a martelar. Eu sabia. Com as mãos a tremer, ela puxou algo de dentro de sua blusa. Era um colar, e ao virar a peça, viu um símbolo. Um símbolo que ele conhecia bem. A marca dos Andrade? Ele sussurrou, o choque se avolumando. Você é parte da família que... O pânico tomou conta de Lívia. Ricardo, eu posso explicar. Tem mais. Eu sou a irmã de Carlos. Não pela mãe, mas pelo pai. E pelo que sei, ele me abandonou. O mundo de Ricardo pareceu desabar de novo. O que isso significava? A confusão girava em sua cabeça. Ele se afastou um passo. O caminho entre eles já não era só sobre amor e segredos. Era sobre lealdades e mentiras. Como você pôde não me contar isso? Ele sussurrou, perdido em uma tempestade de emoções. Enquanto as sirenes se aproximavam, a verdade rolava como uma onda esmagadora. Ele já não sabia o que sentir. O amor, o medo, a dor. Um novo nível de cumplicidade e traição estava sendo revelado. E no fundo do coração, ele perguntava: quem estava realmente no controle de tudo isso? Ricardo afastou-se lentamente, a cabeça girando. Lívia o chamou, mas ele não conseguia ouvir. As murmurações da lanchonete rodopiavam em sua mente como um malabarista descontrolado. O envelope em sua mão parecia queimar. O peso da revelação o fazendo querer gritar. Ele precisava de ar. Precisava entender. Ricardo, por favor. A voz de Lívia era um grito silencioso. Ela se esforçava. As mãos trêmulas, os olhos marejados. Mas tudo o que ele conseguia pensar era no rosto do homem nas fotos. Seu irmão, Carlos, que havia estado tão presente em sua vida. E agora era uma sombra envolta em mistério. A imagem dele com Lívia era uma faca cravada em seu peito. Ricardo girou os calcanhares e saiu da lanchonete. A brisa fria o acertou, trazendo consigo uma sensação de clareza momentânea. Mas a dor logo voltou, intensa e sufocante. Amanda ainda estava lá, com um sorriso triunfante, como se tivesse vencido um jogo. O que mais ela sabia? O que mais estava escondido sobre a relação de Lívia e seu irmão? Quando olhou para trás, avistou Lívia sendo cercada por olhares maldosos e sussurros. Ela parecia desmoronar. E a visão quebrou seu coração em pedaços. Ele queria correr de volta, mas a raiva o mantinha paralisado. Ricardo, espera! Ela gritou. Mais uma vez, mas a multidão a abafou. Ele se afastou, incapaz de lidar com tudo.
Sabia que precisava de respostas, mas por enquanto, o caos interno era tão grande que estava se afogando em sua própria raiva e confusão. De repente, o som alto de um carro berrapando fez todos se virarem, e Ricardo sentiu seu coração parar. O veículo avançava em alta velocidade para a lanchonete, como um dardo certeiro. Ele gritou, mas sua voz desapareceu na gritaria. As pessoas saltaram para os lados, e ele não teve tempo de pensar. Correu em direção à entrada. Lívia, saia daí! O carro colidiu com a lanchonete com um estrondo ensurdecedor. O vidro estilhaçou-se e os gritos das pessoas foram sufocados pela explosão de som e poeira. Ricardo viu tudo em câmera lenta. Lívia estava paralisada, os olhos fixos no desastre. Ele se lançou em sua direção. Não havia tempo para pensar. Ela precisava sair. A colisão fez as paredes tremerem e os destroços começaram a cair. Não pensou duas vezes. Agarrou a mão dela com força e puxou. Vem! Ele gritou, enquanto arrastava-a para fora, para o carro que agora estava em chamas. O calor os envolveu e o fedor de combustível e fumaça era ensurdecedor. Gritos e choros se misturavam ao barulho das sirenes que já começavam a soar ao longe. Quando finalmente chegaram à segurança, ele a segurou pelos braços, respirando pesadamente, os olhos fixos em seu rosto. Mas algo estava diferente. A expressão dela era de terror, não apenas pelo acidente, mas por algo mais. Ricardo, ela começou, mas ele a interrompeu. Sobre o que aconteceu, não é hora, Lívia. Ele estava ofegante, mas algo em seu olhar o fez hesitar. O que você não me contou? A dúvida começou a martelar. Eu sabia. Com as mãos a tremer, ela puxou algo de dentro de sua blusa. Era um colar, e ao virar a peça, viu um símbolo. Um símbolo que ele conhecia bem. A marca dos Andrade. Ele sussurrou, o choque se avolumando. Você é parte da família que... O pânico tomou conta de Lívia. Ricardo, eu posso explicar, tem mais. Eu sou a irmã de Carlos, não pela mãe, mas pelo pai. E pelo que sei, ele me abandonou. O mundo de Ricardo pareceu desabar de novo. O que isso significava? Mas antes que pudessem processar essa nova realidade, um barulho ensurdecedor irrompeu da lanchonete destroçada. O chão tremeu sob seus pés, e uma figura encapuzada surgiu das sombras, caminhando em direção a eles. Todo mundo parou. As sirenes de polícia, agora parecendo distantes como um eco sombrio. A pessoa parou frente a eles e, com um movimento brusco, puxou o capuz para trás. O coração de Ricardo disparou. Era alguém que ele nunca esperaria ver. Alguém que achava que estava morto. Surpresa, irmão. Carlos, seu irmão, estava ali, bem diante dele. A expressão de Ricardo se contorceu de incredulidade. Eu voltei para corrigir as coisas, e parece que você estava se divertindo sem mim. Ele olhou para Lívia, e o ódio nos olhos dele era palpável. Você não deveria estar aqui, Ricardo gritou, confundido entre o alívio de vê-lo e a dor de cada segredo desvelado. Carlos sorriu de forma sombria, evidenciando um brilho de malícia. Ah, mas eu estou aqui, e você vai ter que lidar com isso. Não esqueça, eu sou o ensinador de segredos na família, e eu conheço todos os seus. Ricardo sentiu um frio correr pela espinha. O que Carlos sabia? Que verdades estavam escondidas naquela troca tímida entre eles? Naquele momento, ficou claro que a tempestade que havia começado não era nada comparada ao que estava por vir. E a palavra de Carlos ecoou na sua mente como um mantra assustador. Segredos. Qualquer esperança de resolução foi dilacerada, e todos os relacionamentos estavam pendurados por um fio, prontos para se romperem. O que mais ele precisaria enfrentar? E, acima de tudo, quem estava realmente no controle daquela história insana? Carlos olhou para Ricardo, e o ambiente ao redor deles parecia desmoronar.
O choque e a raiva eram palpáveis na multidão, que agora respirava em expectativa. Você chegou tarde demais, irmão, disse Carlos, um sorriso perturbador nos lábios. Você não sabe de nada sobre o que está realmente acontecendo aqui. Lívia estava tremendo, seu olhar alternando entre Ricardo e Carlos, como se tentasse entender a nova realidade que se formava diante dela. Ricardo, por favor, a gente precisa conversar. Ela implorou, mas as palavras pareciam ser engolidas pela tensão crescente. Você não pode jogar com isso, Carlos, Ricardo gritou. Simplesmente não conseguia deixar a fúria de lado. O que estava acontecendo? Com a voz arrastada, ele questionou. De onde você veio? O que quer? Carlos deu um passo à frente, o olhar fixo em Lívia. Eu voltei para garantir que segredos não te destruam. Ricos como vocês precisam entender que esta família não é o que parece. Você e essa garota pequena aí, ela apontou para Lívia, estão prestes a descobrir que a verdade é mais sombria do que imaginam. O murmúrio da multidão se intensificou. Os olhares se cruzavam e os rostos eram uma mistura de preocupação e emoção. A atmosfera estava carregada, um choque prestes a explodir. Que verdade! Ricardo não tinha como esconder a fraqueza na sua voz. Ele queria saber, precisava saber. Você não é o único que perdeu, irmão, disse Carlos, seu tom se elevando. Eu também fui abandonado e esquecido, mas fui mais esperto. Encontrei o que tentam esconder e agora vou expor tudo. Lívia estremeceu. Você está falando de segredos? O que você sabe sobre mim? Ela não conseguia acreditar que Carlos tinha algum poder sobre a situação. Ela sempre soubera que seu passado era complicado, mas jamais pensou que isso se tornaria uma faca que cortaria os laços entre ela e Ricardo. Você está cercada de mentiras, querida. Carlos riu, uma risada baixa e fria. E só eu tenho a chave. Ele começou a se mover, avançando um pouco, como se estivesse prestes a revelar uma bomba. O que disseram sobre seu pai? A verdade é que ele não te abandonou porque queria. A verdade é que ele foi forçado a fazer isso. Alguém colocou um preço na vida dele e na sua. E esse alguém é bem próximo de vocês. O ar ficou pesado com a revelação. Ricardo congelou, incapaz de processar as palavras. O que você está dizendo? Você tem que ver. O homem que você considera um irmão pode não ser quem você pensa que ele é. Carlos lançou quase como um disparo. O impacto da afirmação foi como uma onda que varreu a sala. O pai de Lívia é um dos homens mais poderosos que você pode imaginar, Ricardo. E isso faz dela parte de um jogo que você não sabe. A imagem de Carlos e Lívia se entrelaçando de uma forma que ele não conseguia imaginar borbulhava em sua mente. Ele se sentiu como se estivesse afundando, cada palavra puxando-o para mais fundo. Isso não pode ser verdade. Lívia estava em pânico. Lágrimas escorriam por seu rosto. Você está mentindo, apenas para nos machucar. Ela queria acreditar que tudo aquilo era um blefe, mais uma manipulação. Mas a expressão de Carlos parecia tão distante, quase cruel. Você quer saber quem realmente controla tudo isso? Carlos fez uma pausa, como se estivesse se preparando para um golpe final. Ela, sua mãe, estava diretamente envolvida, e todos esses anos ela te manteve cega sobre seu verdadeiro legado. Você é mais que uma garçonete, Lívia. Você é uma herdeira de uma linha de sucessão que se estende muito além do que pode imaginar. Ricardo olhou para Lívia, horrorizado. O que Carlos estava dizendo era um choque que ele não estava pronto para lidar. As inseguranças, os segredos, tudo ecoava na cabeça dele. Ele segurou o braço de Lívia, mas não sabia se estava confortando-a ou se apoiava a si mesmo. Enquanto a verdade se desenrolava entre eles, uma sirene se aproximava, ofuscando as vozes, e nesse instante crítico, algo aconteceu. Uma explosão repentina ecoou e o chão tremeu sob eles. O céu, que até então era apenas uma tela sobre suas cabeças,
rasgou-se quando o teto da lanchonete desabou, despedaçando a cena do drama. A fumaça subiu e a gritaria aumentou. Saia! Todo mundo saia! Foram os gritos que começaram a se misturar ao caos. Mas no meio da confusão, Ricardo sentiu um estalo no organismo. Nota de alerta. O olhar de Carlos se tornou mais sombrio, e num instante inesperado, ele lançou um olhar furtivo por cima do ombro. Algo tinha mudado. Ali no meio do desastre, a tensão se intensificou. O que mais estava em jogo? Ricardo não podia deixar de se perguntar. E se Carlos estivesse certo? Se o jogo estava só começando, quem realmente dominava as cartas? Como uma sombra, a verdade se afastava. E no fundo do medo e da dor, uma nova questão surgia. Será que estavam prontos para enfrentar tudo isso? Ricardo estava paralisado, e o ar ao seu redor parecia estar pegando fogo, cheio de gritos e desespero. O colar que Lívia segurava balançava lentamente, como se fosse um símbolo da verdade se desabando ao seu redor. E então, a explosão rajou pelo ambiente, fazendo com que o chão tremesse sob eles. Tudo desmoronava. A fumaça começou a subir, dourada pela luz do sol filtrada. Ricardo, vamos sair, agora! A voz de Lívia ressoou como um eco distante. Ele a puxou, mas antes que pudessem dar um passo, o teto da lanchonete desabou. O caos crescia. O mundo ao redor se tornava um borrão de gritos e pedaços de madeira. A visão de Carlos se distorcia entre as sombras. Vocês acham que podem escapar facilmente? Ele ergueu os braços, como se invocasse a destruição. Você viverá a dor que eu vivi, Ricardo. Cala a boca, Ricardo gritou, a adrenalina pulsando em suas veias. Precisava proteger Lívia. Precisava sair dali. Empurrou-a adiante, mas Carlos o deteve. Então, no caos, uma luz cortante deu uma pausa na gritaria. Um barulho agudo como uma sirene, e rompeu entre eles. O comércio de vidas cortadas e segredos revelados congelou num segundo. E ali, naquele momento confuso, um grito de terror surgiu. É a polícia! Os olhos de Carlos brilharam com uma intensidade assustadora. Eles não podem saber. Eles nunca devem saber. E com isso, ele se virou rapidamente em um momento de desespero. Deslizou de volta para a fumaça, desaparecendo para onde ninguém sabia. Ricardo! Lívia estava em pânico. Ele sabe algo. Seu rosto estava pálido e um nó se formava em sua garganta. E eu nem sei se posso confiar nele ou em você. Os dois correram para evitar o colapso estrutural. A sirene se aproximava e eles podiam ver as luzes piscando através da poeira grossa. O que fazer? Não havia tempo. As paredes estavam desmoronando e eles precisavam de um caminho seguro. Ricardo puxou Lívia, a mente turbilhonando com palavras não ditas. Segredos da família que não podiam continuar enterrados. A verdade sobre Carlos, sobre o que ele havia revelado, tudo isso estava queimando. Mas havia uma sensação estranha de que ele era apenas a ponta de um iceberg. O que mais Carlos sabia? A perspectiva o fazia hesitar, mas no meio dessa confusão, uma sombra deslizou pela abertura do que restava da lanchonete. Lívia, vem comigo. Chamada familiar. Era Amanda, emergindo dos escombros com um olhar decidido. Eu sei um jeito de sair. Amanda, o que você está fazendo aqui? Ricardo não conseguia acreditar. As coisas estavam prestes a explodir. Como ela se atrevia a aparecer agora? Deixe-me explicar depois. Não temos tempo. O desespero no rosto dela parecia genuíno. Mas o olhar malicioso que tinha antes voltava à sua expressão. Se não fugirem agora, todos vão se perder. O ambiente tornou-se uma corrida contra o tempo. Os estilhaços dos móveis e os gritos ao fundo eram um lembrete constante de que o perigo estava ao seu redor. O coração de Ricardo disparava. Ele queria proteger Lívia, mas como confiar na cunhada? Ela poderia ser uma traidora jogando um jogo muito mais perigoso. Sigam-me! Amanda ordenou,
E mesmo sem confiança, a urgência a levou a obedecê-la. Mas conforme eles se moviam, algo nas palavras dela ecoava em sua mente, misterioso, como uma sombra de uma verdade maior. O que mais ela estava escondendo? Finalmente, eles saíram da lanchonete, saltando para a calçada. Mas a liberdade estava longe. Uma multidão formada na entrada deteve Ricardo, cobrindo a visão do que havia ficado para trás. A fumaça ainda subia, mas agora os olhares dos presentes também estavam dirigidos para eles. E lá, em meio ao pânico, uma figura se destacou. Carlos, novamente, mas não sozinho. Ele estava com um grupo. Rio de pessoas que não deveriam estar ali. Os rostos conhecidos apareciam entre eles, amigos, aliados e a própria mãe de Lívia. Surpresa! A mãe de Lívia, que todos acreditavam estar longe, estava agora diante deles, e o mundo de Ricardo desabou novamente. Estávamos apenas esperando a hora certa para revelar-se. O que significava tudo isso? Ela estava envolvida, a expressão dela dizia 1 milhão de segredos. E a realidade de quem realmente estava no controle estava muito além do que Ricardo poderia compreender. Os olhares intensos e voltados para ele transformavam o ambiente em um pesadelo. É hora de confrontar a verdade, Ricardo, Carlos disse, com um sorriso que congelava o sangue. Um turbilhão de emoções se formava, e tudo parecia desmoronar. O que mais estava escondido naquelas relações? O que isso significava para ele e Lívia? As perguntas estavam pairando no ar, e a sensação de que a luta estava apenas começando pairava sobre todos. E assim, no momento de incerteza, a pergunta mais difícil surgiu. Quem realmente eram eles e o que isso significava para o futuro? Carlos olhou para Ricardo e o ambiente ao redor deles parecia desmoronar. O choque e a raiva eram palpáveis na multidão, que agora respirava em expectativa. Você chegou tarde demais, irmão, disse Carlos, um sorriso perturbador nos lábios. Você não sabe de nada sobre o que está realmente acontecendo aqui. Lísia estava tremendo, seu olhar alternando entre Ricardo e Carlos, como se tentasse entender a nova realidade que se formava diante dela. Ricardo, por favor, a gente precisa conversar. Ela implorou, mas as palavras pareciam ser engolidas pela tensão crescente. Você não pode jogar com isso, Carlos, Ricardo gritou. Simplesmente não conseguia. Com a voz arrastada, ele questionou. De onde você veio? O que quer? Carlos deu um passo à frente, o olhar fixo em Lívia. Eu voltei para garantir que segredos não te destruam. Ricos como vocês precisam entender que esta família não é o que parece. Você e essa garota pequena aí, ele apontou para Lívia, estão prestes a descobrir que a verdade é mais sombria do que imaginam. O murmúrio da multidão se intensificou, os olhares se cruzavam, e os rostos eram uma mistura de preocupação e emoção. A atmosfera estava carregada, um choque prestes a explodir. Que verdade! Ricardo não tinha como esconder a fraqueza na sua voz. Ele queria saber. Precisava saber. Você não é o único que perdeu, irmão, disse Carlos, seu tom se elevando. Eu também. Fui abandonado e esquecido, mas fui mais esperto. Encontrei o que tentam esconder, e agora vou expor tudo. Lívia estremeceu. Você está falando de segredos? O que você sabe sobre mim? Ela não conseguia acreditar que Carlos tinha algum poder sobre a situação. Ela sempre soubera que seu passado era complicado, mas jamais pensou que isso se tornaria uma faca que cortaria os laços entre ela e Ricardo. Você está cercada de mentiras, querida. Carlos riu. Uma risada baixa e fria. E só eu tenho a chave. Ele começou a se mover, avançando um pouco, como se estivesse prestes a revelar uma bomba. O que disseram sobre seu pai? A verdade é que ele não te abandonou porque queria. A verdade é que ele
foi forçado a fazer isso. Alguém colocou um preço na vida dele e na sua. E esse alguém é bem próximo de vocês. O ar ficou pesado com a revelação. Ricardo congelou, incapaz de processar as palavras. O que você está dizendo? Você tem que ver. O homem que você considera um irmão pode não ser quem você pensa que ele é. Carlos fez uma pausa, como se estivesse se preparando para um golpe final. O pai de Lívia é um dos homens mais poderosos que você pode imaginar, Ricardo. E isso faz dela parte de um jogo que você não sabe. A imagem de Carlos e Lívia se entrelaçando de uma forma que ele não conseguia imaginar borbulhava em sua mente. Ele se sentiu como se estivesse afundando, cada palavra puxando-o para mais fundo. Isso não pode ser verdade. Lívia estava em pânico. Lágrimas escorriam por seu rosto. Você está mentindo, apenas para nos machucar. Ela queria acreditar que tudo aquilo era um blefe, mais uma manipulação. Mas a expressão de Carlos parecia tão distante, quase cruel. Você quer saber quem realmente controla tudo isso? Carlos fez uma pausa dramática. Ela, sua mãe, estava diretamente envolvida, e todos esses anos ela te manteve cega sobre seu verdadeiro legado. Você é mais que uma garçonete, Lívia. Você é uma herdeira de uma linha de sucessão que se estende muito além do que pode imaginar. Ricardo olhou para Lívia, horrorizado. O que Carlos estava dizendo era um choque que ele não estava pronto para lidar. As inseguranças e segredos, tudo ecoava na cabeça dele. Ele segurou o braço de Lívia, mas não sabia se estava confortando-a ou se apoiava a si mesmo. Enquanto a verdade se desenrolava entre eles, uma sirene se aproximava, ofuscando as vozes. E nesse instante crítico, algo aconteceu. Uma explosão repentina ecoou, e o chão tremeu sob seus pés. O teto da lanchonete desabou. Um estrondo de madeira se quebrando, e as pessoas começaram a gritar e correr em pânico. Ricardo, em um reflexo, agarrou Lívia e a puxou para mais perto, tentando protegê-la do que viesse a seguir. Mas à medida que os escombros caíam, Carlos avançou na direção deles, seu olhar se transformando em algo possessivo. Vocês não vão escapar assim tão fácil. A corda que os mantém unidos está prestes a se romper. Uma fumaça densa envolveu tudo, sufocando os gritos. Carlos estava se aproveitando do caos. Mas então, algo mais chocante. Amanda, que observava de longe, deslizou das sombras. Em suas mãos, ela segurava um pequeno objeto, algo que reluzia entre a escuridão. É hora de mostrar a verdade, Carlos! Ela gritou. O olhar de todos se virou para ela, e foi nesse exato momento que a luz refletiu no objeto em sua mão. Era um tipo de chave, mas não qualquer chave. Era feita de metal com um símbolo do qual Ricardo se lembrava bem, o mesmo símbolo que tinha na joia de Lívia. Um símbolo que o ligava ao mistério não resolvido no passado de sua família. Vocês pensaram que este jogo era apenas sobre vocês? Por favor. Amanda riu, mas não era uma risada de vitória. Era alta, quase maníaca. A verdade, meus caros, é muito mais complexa. Ricardo, você e Carlos não são irmãos. A verdade é que vocês são primos, e essa chave abre a história que seus pais tentaram apagar. O mundo de Ricardo deu uma volta e ele sentiu o gelo subir pela espinha. A revelação caiu como um peso esmagador, transformando o que ele pensava saber. A história da própria identidade dele estava se desintegrando na frente dele. E assim, no meio da poeira e do caos, tudo fora redefinido. O que ele realmente sabia sobre sua vida? O horror de toda a situação se instalou, deixando Ricardo com uma única pergunta que ressoava em sua mente. Quem realmente eram eles? E o que mais estavam escondendo? A luta estava prestes a se intensificar, e o jogo de segredos e mentiras somente havia começado. Carlos olhou para Ricardo, e o ambiente ao redor deles parecia desmoronar. O choque e a raiva eram palpáveis na multidão, que agora respirava em expectativa.
Você chegou tarde demais, irmão, disse Carlos, com um sorriso perturbador nos lábios. Você não sabe de nada sobre o que está realmente. Lívia estava tremendo, seu olhar alternando entre Ricardo e Carlos, como se tentasse entender a nova realidade que se formava diante dela. Ricardo, por favor, a gente precisa conversar. Ela implorou, mas as palavras pareciam ser engolidas pela tensão crescente. Você não pode jogar com isso, Carlos, Ricardo gritou. Simplesmente não conseguia deixar a fúria de lado. O que estava acontecendo? Com a voz arrastada, ele questionou. De onde você veio? O que quer? Carlos deu um passo à frente, o olhar fixo em Lívia. Eu voltei para garantir que segredos não te destruam. Ricos como vocês precisam entender que esta família não é o que parece. Você e essa garota pequena aí, ele apontou para Lívia, estão prestes a descobrir que a verdade é mais sombria do que imaginam. O murmúrio da multidão se intensificou. Os olhares se cruzavam, e os rostos eram uma mistura de preocupação e emoção. A atmosfera estava carregada, um choque prestes a explodir. Que verdade? Ricardo não tinha como esconder a fraqueza na sua voz. Ele queria saber, precisava saber. Você não é o único que perdeu, irmão, disse Carlos, seu tom se elevando. Eu também. Fui abandonado e esquecido, mas fui mais esperto. Encontrei o que tentam esconder, e agora vou expor tudo. Lívia estremeceu. Você está falando de segredos? O que você sabe sobre mim? Ela não conseguia acreditar que Carlos tinha algum poder sobre a situação. Ela sempre soubera que seu passado era complicado, mas jamais pensou que isso se tornaria uma faca que cortaria os laços entre ela e Ricardo. Você está cercada de mentiras, querida. Carlos riu, uma risada baixa e fria. E só eu tenho a chave. Ele começou a se mover, avançando um pouco, como se estivesse prestes a revelar uma bomba. O que disseram sobre seu pai? A verdade é que ele não te abandonou porque queria. A verdade é que ele foi forçado a fazer isso. Alguém colocou um preço na vida dele e na sua. E esse alguém é bem próximo de vocês. O ar ficou pesado com a revelação. Ricardo congelou, incapaz de processar as palavras. O que você está dizendo? Você tem que ver. O homem que você considera um irmão pode não ser quem você pensa que ele é. Carlos fez uma pausa, como se estivesse se preparando para um golpe final. O pai de Lívia é um dos homens mais poderosos que você pode imaginar, Ricardo. E isso faz dela parte de um jogo que você não sabe. A imagem de Carlos e Lívia se entrelaçando de uma forma que ele não conseguia imaginar borbulhava em sua mente. Ele se sentiu como se estivesse afundando, cada palavra puxando-o para mais fundo. Isso não pode ser verdade. Lívia estava em pânico, lágrimas escorriam por seu rosto. Você está mentindo, apenas para nos machucar. Ela queria acreditar que tudo aquilo era um blefe, mais uma manipulação. Mas a expressão de Carlos parecia tão distante, quase cruel. Você quer saber quem realmente controla tudo isso? Carlos fez uma pausa dramática. Ela, sua mãe, estava diretamente envolvida. E todos esses anos, ela te manteve cega sobre seu verdadeiro legado. Você é mais que uma garçonete, Lívia. Você é uma herdeira de uma linha de sucessão que se estende muito além do que pode imaginar. Ricardo olhou para Lívia, horrorizado. O que Carlos estava dizendo era um choque que ele não estava pronto para lidar. As inseguranças, os segredos, tudo ecoava na cabeça dele. Ele segurou o braço de Lívia, mas não sabia se estava confortando-a ou se apoiava a si mesmo. Enquanto a verdade se desenrolava entre eles, uma sirene se aproximava ofuscando as vozes, e nesse instante crítico algo aconteceu. Uma explosão repentina ecoou e o chão tremeu sob seus pés. O teto da lanchonete desabou, um estrondo de madeira se quebrando, e as pessoas começaram a gritar e correr em pânico. Ricardo, em um reflexo, agarrou Lívia e a puxou para mais perto, tentando protegê-la do que viesse a seguir. Mas à medida que os escombros caíam, Carlos avançou na direção deles, seu olhar se transformando em algo possessivo.
Vocês não vão escapar assim tão fácil. A corda que os mantém unidos está prestes a se romper. Uma fumaça densa envolveu tudo, sufocando os gritos. Carlos estava se aproveitando do caos, mas então algo mais chocante ocorreu. Amanda, que observava de longe, deslizou das sombras. Em suas mãos ela segurava um pequeno objeto, algo que reluzia entre a escuridão. É hora de mostrar a verdade, Carlos, ela gritou. O olhar de todos se virou para ela, e foi nesse exato momento que a luz refletiu no objeto em sua mão. Era um tipo de chave, mas não qualquer chave. Era feita de metal, com um símbolo do qual Ricardo se lembrava bem. O mesmo símbolo que tinha na joia de Lívia. Um símbolo que o ligava ao mistério não resolvido no passado de sua família. Vocês pensaram que este jogo era apenas sobre vocês? Por favor. Amanda riu, mas não era uma risada de vitória. Era alta, quase maníaca. A verdade, meus caros, é muito mais complexa. Ricardo, você e Carlos não são irmãos. A verdade é que vocês são primos. E essa chave abre a história que seus pais tentaram apagar. O mundo de Ricardo deu uma volta, e ele sentiu o gelo subir pela espinha. A revelação caiu como um peso esmagador, transformando o que ele pensava saber. A história da própria identidade dele estava se desintegrando na frente dele. E assim, no meio da poeira e do caos, tudo fora redefinido. O que ele realmente sabia sobre sua vida. Horror de toda a situação se instalou, deixando Ricardo com uma única pergunta que ressoava em sua mente. Quem realmente eram eles? E o que mais estavam escondendo? A luta estava prestes a se intensificar, e o jogo de segredos e mentiras somente havia começado. Amanda, com a chave em mãos, olhou para Carlos, um sorriso triunfante nos lábios. Agora é você quem está em busca de respostas. O que mais você sabia, irmão? Os olhos de Carlos se alargaram, e um misto de fúria e medo se instalou em seu rosto. Você não pode fazer isso. Não? A verdade é que você é apenas um peão nesse jogo. Está no momento em que todos descobrirão quem realmente dá as cartas. O sorriso de Amanda começou a se transformar em um riso amargo, como se ela estivesse intensamente satisfeita com a verborragia do momento. Mas antes que alguém pudesse reagir, outra explosão ensurdecedora ressoou, desta vez vindo de dentro da lanchonete. Uma figura encapuzada apareceu entre os escombros, segurando o chá. O chão vibrou novamente, e a fumaça em volta aumentou. Todos vocês têm segredos a esconder, e hoje é o dia em que a verdade vem à tona, disse a figura encapuzada enquanto o pânico tomou conta do local. O que ele queria? E quem era ele? A multidão começou a correr em todas as direções, mas Ricardo ficou paralisado, um sentimento de que tudo aquilo estava longe de terminar. Acha que conhece a verdade e, de repente, se vê imerso em novas incógnitas. E assim, enquanto a fumaça pairava no ar, uma única questão ecoou. Quem realmente era aquela figura encapuzada? E como ela se encaixava no jogo cada vez mais complexo em que todos estavam envolvidos? A figura encapuzada começou a se mover, a fumaça envolvendo-a de maneira sinistra. Todos vocês têm segredos a esconder, e hoje é o dia em que a verdade vem à tona. A voz era rouca, mas clara, e todos os olhos se voltaram para ela. O coração de Ricardo disparou. Havia algo grotesco e familiar naquele jeito enigmático de se expressar. Ele gritou, quase sem conseguir conter a adrenalina. Mas a figura sorriu de um jeito que congelou o sangue nas veias de quem a observava. Você deve se lembrar de mim, Ricardo. Sou quem você sempre quis esquecer. E em um movimento rápido, puxou o capuz para trás, revelando um rosto que deixou todos em estado de choque. Era Beatriz, a mãe de Carlos, a mulher que todos tinham acreditado estar morta. Mas você, Ricardo gaguejou,
incapaz de compreender. O tremor em sua voz denunciava a confusão que brotava de dentro dele. A presença de Beatriz era como um fantasma que zombava de sua realidade. Carlos se moveu para o lado, surpreso, como se um incêndio tivesse começado em sua barriga. Mãe, você está viva? A incredulidade reverberava naquelas palavras. Sim, meu filho, estou. Ela respondeu, sua expressão revelando uma mistura de dor e raiva. Mas você não faz ideia do que realmente está acontecendo. O que você chamou de família não é nada mais do que uma farsa. O verdadeiro jogo começa agora. Os murmúrios na multidão aumentaram. O choque, a dor, a traição estavam escritas nos rostos dos que assistiam. Lívia estava paralisada, a boca aberta em descrença. O colar que havia em seu pescoço parecia pesado agora. Uma âncora em um mar de revelações. Você conhece a verdade sobre meu pai? Ela questionou, sua voz trêmula. Beatriz riu, mas era uma risada amarga. Seu pai era um homem com meras visões. E essa vida que você conhece é apenas uma máscara. Estamos todos conectados por segredos que vão além do que você pode imaginar. Cada palavra dela cortava como uma lâmina afiada. Isso é loucura! Carlos gritou, um misto de indignação e desespero. Você nos deixou e só voltou para destruir nossas vidas de novo. O corpo dele tremia, mas não de raiva. Era medo. Medo do que a mãe poderia revelar. Mas ela não parou. Fiz o que era preciso para proteger vocês. As coisas que vi, as pessoas que conheci. Sua família não é quem você pensa que é. O homem que você mais confia não está aqui por acaso. Aquelas palavras paralisaram Ricardo. O que ela queria dizer? Tudo o que ele acreditava estar certo, agora parecia estar se desintegrando em seus pés. E então, em um instante que pareceu eternidade, a verdade inegável surgiu como um peso. Você é mais do que um Varela, Ricardo. Você é o portador de algo muito perigoso. Não, não é possível, ele murmurou, um nó se formando na garganta. O que ela estava insinuando? Sim, você. A chave que todos procuravam estava sempre na sua família. E a verdadeira riqueza que podemos alcançar não são apenas bens materiais, mas poder absoluto. O olhar de Beatriz era afiado, e a intensidade dela silenciosamente os consumia. E com isso, uma explosão provocada por um fogo oculto ecoou, fazendo com que os escombros da lanchonete vacilassem como se um terremoto estivesse prestes a ruir. Do brilho da chama emergiu uma pequena caixa que deslizou em direção a eles. Havia algo ali, algo que poderia mudar tudo. Ricardo não sabia o que pensar, mas por um momento tudo ficou claro. Carlos, Lívia e Amanda estavam ali, e Beatriz se inclinou para pegá-la, o olhar dela fervilhando com uma mistura de esperança e medo. Vocês precisam entender, ela é a chave. O rosto de Lívia empalideceu. Que chave? E nesse instante, antes que qualquer um pudesse reagir, Beatriz abriu a caixa, revelando um documento antigo e uma joia brilhante, ambas emanando um poder palpável que parecia atrair a essência da vida de quem as olhasse. O que estava prestes a ser revelado poderia unir todos ou separá-los para sempre. Ricardo sentiu um aperto no peito. O que fazer agora? O tempo estava se esgotando, e a única certeza que restava era que o jogo nunca tinha terminado. O que viria a seguir? O mistério apenas começara, e a tempestade estava se formando novamente. Beatriz segurou a caixa com firmeza, o olhar fixo em cada um dos rostos à sua frente. A tensão no ar era palpável, e o silêncio, cortado apenas pelo eco distante dos gritos, parecia amplificar a gravidade do momento. Vocês precisam entender. Estamos todos ligados por um legado escondido, e hoje isso acaba. Sua voz soou firme, mas nas entrelinhas havia uma fragilidade que não poderia ser ignorada. Carlos estava atônito, a expressão dele oscilando entre a incredulidade e a raiva.
Você só pode estar brincando. Depois de tudo que você fez, agora vem como se fosse a salvadora. Ele estava quase em lágrimas, a luta interna estampada em seu rosto. É isso mesmo. A nossa história foi manipulada. Você não tem ideia do que a nossa família fez. Cada um de vocês, em busca do poder, vai descobrir que há segredos que podem arruinar tudo. Beatriz virou a caixa para mostrar o que havia lá dentro. Um documento antigo e uma joia resplandecente. Verdadeiras testemunhas de um passado que todos tentavam esconder. Ricardo se aproximou cautelosamente. Isso pode ser uma armadilha, ele disse, tentando assumir o controle da situação. Mas a curiosidade o consumia. Como ela poderia estar ali, frente a todos eles, sendo uma lenda viva? E, principalmente, como poderiam ter sido tão ingênuos em não ver os sinais? Não! Gritou Lívia, seus olhos brilhando com desespero. Não quero saber de mais segredos. Quero a verdade. Ela olhou para Ricardo com uma mistura de amor e medo. O que isso tudo significa para nós? Significa que precisamos tomar uma decisão. Juntos. Beatriz falou, mas sua voz falhou por um instante. Um turbilhão de emoções explodiu ao redor deles. Olhares de reprovação e espanto se cruzavam, e a iluminação de antigos ressentimentos parecia criar uma tempestade prestes a desabar. Então, algo inesperado aconteceu. A estrutura da lanchonete tremeu de novo, como se a própria terra estivesse reagindo às revelações. As paredes pareciam pular, e o ar ficou pesado. Ricardo puxou Lívia para mais perto, um instinto protetor, enquanto Carlos tentava processar tudo. Se você realmente é nossa mãe, então o que aconteceu com o nosso pai? Beatriz hesitou. A verdade mais incisiva do que qualquer um estava filtrando de sua boca. Seu pai, ele estava envolvido em algo muito maior, e eu não tinha escolha senão protegê-los. Mas toda essa proteção veio a um custo. As lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto e, por um segundo, houve uma conexão visível entre mãe e filhos. Um fio de esperança numa trama de incertezas. A multidão se aglomerou, murmurando e apontando. Ricardo, mesmo inseguro, tomou coragem. O que você quer que a gente faça? Ele perguntava com a voz firme, uma decisão começando a se formar em seu coração. Destruir o que está para trás e renascer. Apenas assim conseguiremos escapar da sombra dos erros do passado. Beatriz respondeu, e a tensão começou a se dissolver lentamente, dissipando-se como a fumaça ao redor deles. Carlos olhou para sua mãe, uma nova determinação surgindo. Então vamos fazer isso juntos. E ele estendeu a mão, um gesto que parecia reunir todos os desencontros da família em um único ponto. A resposta de Lívia foi instantânea, e ela também segurou, criando uma corrente de apoio. O calor da joia começou a pulsar entre eles, e numa combinação de vozes, pró. Enquanto a poeira da lanchonete se assentava, eles estavam prontos para deixar o passado para trás. Mas a história deles ainda não tinha terminado. O que mais estava por vir? O que ocorrerá nas sombras da sua nova verdade? Agora preciso de você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e apoiar o que fazemos aqui. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. O que você achou? E por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar este canal. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância desse apoio. Vamos juntos!